A Ele a glória. Amém? Irmãos, hoje estamos em um culto com a temática da família. Eu gosto dos cultos temáticos porque quase que nos força a falar de temas, importantes. O culto dos jovens, então foca no jovem, numa linguagem mais jovem. O culto de Santa Ceia é um tipo, um culto de família é outro tipo. E hoje nós, aqui na igreja, temos esse costume de, da último domingo do mês, ser o culto da família. E já tinha um tempo que eu estou pensando sobre o tema que eu quero falar com vocês hoje. Na realidade, o tema é a Guerra dos Tronos. Quem assistiu ou sabe da série Guerra dos Tronos aí? E é interessante que ele foi gravado ali na Croácia, em Dubrovnik. E eu morava em Zagreb e eu nunca fui lá. Mas aí você diz, mas você na Croácia e não foi em Dubrovnik? 750 quilômetros. Então está dentro da Croácia, mas é lá embaixo. Eu fui perto, estava 150 quilômetros, 200 quilômetros de lá, mas eu nunca... É uma coisa que eu fiquei 7 anos na Croácia e não consegui fazer. Mas todos que gostam dessa série, eles querem ir lá nesse lugar, em Dubrovnik, para ver onde foi gravado. Quando eu estava pensando sobre a Guerra dos Tronos em relação ao casamento, porque, irmãos, se há uma guerra que é travada, é no relacionamento e no casamento. Então, nessa manhã eu quero falar para os casados e para aquelas pessoas que vão casar. Ok? Quem quer casar aí? Só tem uma, duas? Só tem 2, 3? Todo mundo fica assim, será que eu quero, será que eu não quero? Mas, e também serve para os que vão casar, porque você vai entender essa dinâmica que eu quero falar com vocês nessa manhã. Porque quando fala sobre casamento, muita coisa é falada de uma forma meia, e às vezes até na igreja, de uma forma muito ou superficial ou errada nessa questão do casamento, da dinâmica do casamento. Até porque muitas vezes não entende o contexto. Não entende o contexto. O mundo mudou. Quem crê que o mundo mudou aí? Imagine uma família de 200 anos atrás. Ou 300 anos atrás. Será que a dinâmica era igual a que funciona hoje? Hein? Imagine os empregos que tinham há 300 anos atrás para hoje. Imagine na Idade Média. Imagine entre o ano 1000 e 1500. Como era a forma de funcionamento da sociedade? Então as coisas mudaram. Mas a Bíblia já tem resposta a tudo isso. Mas a gente tem que contextualizar. Imagine que na Idade Média, normalmente, o sistema de trabalho era a agricultura. Sim ou não? Então alguém plantava, ou tinha animais, matava, vendia, e era um comércio. Depois veio a industrialização, mudou as coisas. Sim ou não? Hoje, se eu quero construir uma casa, eu não preciso fazer meu bloco. Eu não preciso fazer as coisas. Eu vou na Leroy, fazendo propaganda, você aí, depois dê dinheiro aí à igreja. Eu vou no material de construção, não é? E se eu tenho recurso, eu já compro tudo pronto, e as ferramentas. Imagine, eu fico pensando, e eu vou pregar sobre isso, sobre a Arca de Noé. Imagine, Noé teve que fazer ferramentas. Sim ou não? Pensar em ferramenta. Como é que eu corto essa madeira? Como é que eu melhor faço isso? Hoje a gente já tem tudo. A gente vai, E ainda tem os vídeos da internet que nos ensina a fazer tudo. É ou não é? A facilidade, as coisas mudou. Mudou ou não mudou? Ali atrás, por exemplo, você está vendo essa área técnica. Quem gostou da nossa área técnica do som aí? Bonito, né? Nem parece que foi eu que fiz. É impressionante, eu fiquei impressionado comigo mesmo. Eu e o meu ajudante, o nosso
Joel, que ficou, como é que ele fala mesmo? Ficou o quê? Top das galáxias. Então, mas eu fui na internet, eu pesquisei, fiz tudo isso. Então, você está vendo como a dinâmica mudou das coisas? E no relacionamento, no casamento também, a gente tem que se adaptar e entender o nosso contexto. Então, eu quero falar sobre a Guerra dos Tronos hoje. Bota aí, deixa o slide na tela aí. E eu gostaria de, antes disso, orar com vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Fala conosco, Senhor. Fala para que possamos ter relacionamentos saudáveis. Para que nos nossos relacionamentos conjugais possamos refletir a Tua glória. Porque Tu mereces a glória, a honra e o poder. Fala através do Teu servo nessa manhã por misericórdia. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu botei uma imagem de um homem e de uma mulher ali. Porque quando nós entramos num relacionamento, em um casamento, pode haver essa guerra. Por quê? E eu quero te explicar por que há essa guerra do trono. E eu quero falar o seguinte: quem manda no casamento? Essa é a guerra. Quem acha que as mulheres devem dominar, levante a mão aí. Claro, as mulheres, né? Quem acha que os homens devem dominar o casamento? A mulher já diz assim. Não. Mas assim, quem acha que é o homem? Porque a Bíblia diz que é o homem. Então assim, isso é interessante, porque quando você entra em um novo relacionamento, em Ana e José, quem deve dominar? Ela ia dizer alguma coisa, José interferiu. Na hora, não foi, José? Você adiantou o lado. Tá certo, tá certinho. Mas o que acontece? A pregação de hoje é sobre isso, porque, olhe bem, 2 pessoas vêm de 2 reinos diferentes. Você sabia disso? Porque quando junta 2 pessoas que se amam e se casaram porque se amam, mas eles vieram de reinos diferentes. Aí você diz, o que você está falando de reino, Emanuel? Vieram de casas diferentes. E cada casa é um reino, tem lei. Sim ou não? Na casa da mulher, talvez, tem uma regra. Na casa do homem que ele cresceu, tinha outra regra. Sim ou não? É muito difícil que sejam iguais. Em uma casa, tinha regras muito rígidas, talvez. Em outra casa, era mais flexível. Talvez em uma casa era a mãe que dominava, é assim. E outra casa era o pai. Está vendo que, às vezes, as pessoas vêm de 2 padrões e reinos, assim dizendo, eu quero comparar com reinos diferentes. Uma educação de vida diferente. É ou não é? A pessoa é criada para objetivos diferentes. Tem sonhos diferentes. Tem leis, como eu disse, diferentes. Educações, sonhos, objetivos diferentes. E quando estava no reino, estava tudo bem. Ele estava submisso à autoridade do pai e da mãe. Agora, ele se junta para criar um reino novo. Uma família nova. E agora começa a Guerra dos Tronos. Por quê? Porque a primeira pergunta que se fala é: quem deve governar? Porque, irmãos, uma coisa eu digo a vocês. Se não tiver uma pessoa que lidere, 2 coisas vão acontecer. Ou vai ter 2 líderes que querem coisas diferentes, ou não vai ter liderança. Ok? Então, assim, quem deve mandar nesse novo reino? E aí começa as guerras. É a mulher. Aí tem várias questões. Quem deve mandar é o homem. Quais são os desejos que devem ser
saciados ou realizados? Os desejos da mulher ou o desejo do homem? Porque no casamento cada um tem desejo, sim ou não? Objetivos, pensamentos. Então, sonhos, quais são que devem ser realizados? Então, se a mulher... Aí começa a guerra. São os meus, não é os deles. Aí começa a guerra. E quando há guerra, né, há armas, é ou não é? E há intriga, há todo esse tipo de coisa ruim, né? É ou não é? E no final, quem ganha? Ninguém. Né? Então e interessante que isso é outra pregação e eu vou falar sobre as armas dessa guerra. Porque tem tem briga de faca, tem briga de espada, tem briga de pistola, tem de metralhadora e tem de bomba atômica. Sabia? A bomba atômica é, eu vou embora. É a bomba atômica. Aí então assim, é ou não é? Aí larga logo a bomba. Aí tem a guerra de espada, né? O homem fala uma coisa, fere a mulher. Aí não vai deixar por isso. Aí vai dar uma facadinha também lá. Aí fica... Mas isso é outro tema. Vai ser interessante esse dia. Mas é ou não é? Fica guerreando, meu irmão, no casamento. E quem ganha? Né? Todo mundo fica furado ou morto. Então, quais são os desejos que devem ser atendidos? Outro, qual é a visão que deve operar? O machismo é o homem que eu sou cabeça. Fica quietinho aí. Fica quietinho aí. Quê? A Bíblia diz assim. Respeite o marido. Se submeta ao marido. E sabe usar a Bíblia, rapaz? Fantástico. Ela não é na hora. Lembra dos versículos todinho. A parte que interessa, ela não é. A Bíblia diz, mulheres, sede submissa. Fica quieta. Aí do outro lado a mulher também, né? Aí tem um lado do machismo e tem um lado do feminismo também, que leva para o lado eu que tenho que fazer as coisas e também vai ter os seus versículos e vai ter suas armas para tentar justificar aquela posição. Porque, na realidade, tudo isso é a guerra para assumir o reino. Sim ou não? Estou falando, vocês estão entendendo aí ou não? Então, assim, é a guerra pelo reino, pelaquela nova família. E essa guerra vai influenciar, claro, os cônjuges, mas também os filhos. Porque os filhos vão ficar o quê? Vendo aquilo tudo, e duas coisas vão acontecer. Os filhos vão ficar do lado da pessoa que faz mais a vontade deles, normal. Ou vão aprender a como ter um casamento disfuncional. Ok? Então, assim, vai ter um prejuízo. Porque homens e mulheres são diferentes, sim ou não? Quem acha que homem e mulher é diferente? Homem e mulher. Porque elas são diferentes, mas iguais. Amém? Interessante é que Deus criou homem... Olha o que a Bíblia diz, olha, em Gênesis 1, 27, diz assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, Deus criou o homem e a mulher, e na imagem dele os criou. Então, o que é que eu vejo isso? Homem e mulher são iguais em certas coisas, têm os mesmos direitos, têm a mesma igualdade, têm a mesma capacidade. Aí alguém possa dizer, mulher não é igual a homem mesmo, não. Para estacionar é difícil. Aí tenta procurar uma justificativa para menosprezar a mulher. Aí a mulher pode achar seu lado também. O homem não acha nada dentro de casa, é ou não é? Quem tem essa queixa aí? Está ali! Aí a pessoa diz, não, e o homem fica, eu sou assim mesmo. Não, ela vai e pega. É assim ou não é? Então, irmãos, são só características diferentes. Mas
Aí tem mulher que sabe estacionar e tem homem que sabe. Tem mulher que não sabe e tem homem também que não sabe estacionar. É ou não é? Mas quando a gente começa a menosprezar o sexo oposto por uma ou outra característica, aí começa essa guerra do machismo e do feminismo que não dá e não resolve nada, isso só cria problema. E o que Deus quer não é nem o machismo nem o feminismo. Quer que cada um cumpra o seu propósito para que tenha uma vida abençoada nele. Amém? E para glorificar a Ele através das suas vidas. Então, hoje eu quero dizer o seguinte, que quem deve ser o rei, né, na família? Que isso é muito importante, porque se nós entrarmos nessa guerra dos tronos, quem deve mandar, quem não deve mandar, é porque a gente acha que aquela família é nossa. A gente não entende que aquela família que está sendo formada é do Senhor. Amém? Porque tudo é dele. Amém? Até essa nova família que está sendo formada, ele tem que ser o quê? O Senhor. Sim ou não? Ou ele tem que ser só o Senhor de Emanuel, o Senhor de Francine? Ele tem que ser o Senhor do relacionamento do Emanuel e da Francine. E dos seus filhos, do casamento. Quem é que deve estar no trono é quem? Quem é que deve estar no trono é quem? Deus. E quando eu entendo que quem deve estar no trono é Deus, é Jesus, é o Rei da Glória, eu começo a me libertar dessa necessidade de que eu que tenho que mandar. Eu que tenho que mandar. Porque quem tem que mandar é quem? Quem tem que mandar é quem? Pronto. E é sobre isso que eu quero falar. Colossenses, vamos ler o texto que está em Colossenses 3, 12 a 21, porque fala sobre essa questão da família. Só que, às vezes, as pessoas pulam e vai direto para o texto que fala do casamento, do relacionamento. Mas esquece o que vem antes. Porque se fizesse o que vem antes, quando chegasse no relacionamento, entenderia o que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo. Olha o que diz aí. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E eu quero que você deixe aí na tela, a gente vai lendo aos poucos, para não ler tudo e depois voltar, mas eu quero. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de o quê? Então, dentro de mim eu tenho que ter o quê? Será que isso vale para a pessoa que eu estou casado? Sim ou não? O que é o olhar de misericórdia? Como é que você tem misericórdia por outra pessoa? Você se coloca no lugar daquela outra, o quê? Em vez de olhar os defeitos, Colossenses 3, 12 a 21. Em vez de você ver os defeitos e dificuldades da pessoa, você talvez até veja a dificuldade, mas você tenta perceber por que ela age daquela maneira. Porque você tem misericórdia. Então, a Bíblia está dizendo, revesti-vos como amados de Deus, santos e o quê? Amados, de entranhas de misericórdia. Porque, irmãos, e principalmente eu vou falar aqui com os casados, que normalmente é assim que funciona o relacionamento. E os que não casados. Os que não casaram ainda aqui, quando vê um homem que gostou, que se apaixonou, ou a mulher que gostou, se apaixonou, normalmente nos primeiros estágios do relacionamento só vê as qualidades. Sim ou não? Mas ela é linda, mas ele é lindo. Mas ele é fortão, ele não é, ele é inteligente. Sim ou não? Só vê as qualidades. Por quê? Porque está apaixonado, está amando. Está apaixonado, está apaixonada. E aí ele não consegue ver. Quem está fora vê, né? Diz, pô, não está, aquilo ali, não, acho que... Mas quem está dentro do relacionamento não vê. Aí casa. Aí os olhos, as escamas dos olhos, né? Hein? Será que cai ou não? Porque você começa, cai, né? Você não sabe, né, Nayara? Não sabe. Por quê? Porque começa a ver também os o quê?
Deixa eu te perguntar. Quem não tem defeito aqui, levante a mão. Só tem um. E Marcos e Levi ali. Olha, esse pessoal que não tem defeito, não case com eles não, viu? Vai ser difícil o relacionamento, né? Ele é bonzinho. Só de olho. Caiu a escova só do olho, né, Lúcia? É bom que está apaixonado ainda, né? Mas olhe bem. Quando nós casamos, nós passamos mais tempo com aquela pessoa. E, claro, começamos a ver os defeitos. Sim ou não? Começamos. Como eu reajo a isso? Aí que está. Se é que Jesus que está dominando a minha vida, ou eu vou usar aqueles defeitos que a pessoa tem para assumir o trono. Vocês já pensaram sobre isso? Em vez de eu ter o olhar de misericórdia, dizendo, ela age assim por causa disso e disso. Eu procurar entender por que aquilo está acontecendo. Irmãos, quando você, e nós sabemos disso, quem é casado sabe, quando você casa com uma pessoa, você leva o pacote completo. Você leva, né? Você leva, como? O gato também, né? Leva o pacote completo. E tem pessoas que você casa, que a pessoa vai se relacionar que tem traumas. Sim ou não? Às vezes é um trauma na infância, é um trauma de outro relacionamento, é um trauma... Tem traumas também, e você leva isso também. Não é só coisas boas. E agora, eu, com entranhas de misericórdia, eu tenho que olhar essas coisas e tentar perceber por quê. Por exemplo, se uma mulher ou um homem foi criado em uma família que grita dentro de casa, tudo é gritando. Oh, pega ali! Oh! Quando casar, você acha que ele vai se comportar de que maneira? Hein? Gritando. Por quê? Porque foi criado daquela maneira. Aí casa com a pessoa que é calminha, para falar até dá vontade. Vai ter um choque ou não vai ter isso? Por quê? Porque foram criados em reinos diferentes. Aí eu tenho que perceber por que essa pessoa grita. Porque ela tem gente surda na família. Não, é por causa da coisa. Eu cheguei na Croácia, foi interessante que eu conheci um casal, que o marido era croata e a mulher era bósnia. E ela falava misericórdia. Ela falava assim com você. Ô, Ana, como tá, Ana? Aí essa mulher tem algum problema. Depois eu fui perceber que o quê? Ela morava em uma vila que, para falar com o vizinho, a casa estava assim a 200 metros. Aí ela falava assim, tudo que ela falava era gritando. Então ela nunca acabou com isso. Por quê? Porque ela foi criada assim. Você entende isso? Então, assim, nós temos que, com entranhas de misericórdia, em vez de a gente dizer, essa pessoa não presta por causa disso, disso, a gente tem que procurar entender por quê. Por que essa pessoa age dessa maneira que age? E quando você tem entranhas de misericórdia, você procura saber, e aí você se coloca no lugar dessa pessoa. Depois diz assim, de benignidade, fazer o quê? O bem. A pessoa até sem saber, ou sabendo, ou não controla as emoções, te faz o mal. Você vai retribuir? Hein? Não. Você faz o quê? O bem. Humildade. E aqui, no relacionamento, é muito importante isso, porque o relacionamento, seja para casais que já casaram com a idade maior ou novos, se você não tiver humildade para você aprender e crescer no relacionamento, você vai ter muitos problemas no relacionamento. Porque durante um tempo vocês vão ter que se ajustarem para saber como ela é ou ele é. Eu lembro que, quando eu casei com o Francine, a gente passou alguns anos se ajustando nisso.
E até hoje ainda continua, né? Porque não acaba nunca, né? Porque as coisas mudam também, a dinâmica. Agora, eu lembro que foi um choque, porque eu sou uma pessoa caseira, eu sou quieto, eu quero estudar, eu sou muito focado. E Francine quer estar com as pessoas mais e tal, e é mais para criatividade. Então, isso teve um choque, eu tive que tentar compreender por que ela age daquela maneira. Claro, porque ela tem dons diferentes do meu, tem uma personalidade diferente da minha. Então, eu tenho que me ajustar. E, para isso, eu tenho que ter humildade de não querer que o outro seja igual a mim. Sim ou não? Não, ele tem que fazer isso, ela tem que fazer isso. Espera aí, tenha humildade. Não tem que fazer. Se não for do jeito que eu quero, não vai. Vai sim o divórcio. Vai o divórcio. Você tem que ter humildade, nós temos que ter humildade de aprender, de se ajustar, de parar de fazer coisas que o outro não gosta. Tem coisas que a pessoa que está casada não gosta. Sim ou não? E cada pessoa tem uma coisa diferente. E você tem que ter a humildade de, ok, se isso irrita ele ou ela, eu não vou fazer. Eu vou deixar porque o relacionamento é mais importante. Mas para isso eu tenho que ter o quê? Humildade. Mas também eu preciso de quê? Mansidão. Gente, olha, às vezes tem pessoa que está com raiva o tempo todo. Olha, se você está com raiva o tempo todo, eu vou te dar um conselho. Procure ajuda. Alguma coisa está errada. Às vezes a pessoa está com raiva o tempo todo. Então, qualquer coisa, até um elogio que você dá, que camisa bonita. O que é que você quer? Aí já dá uma voadora no peito. Ela não é? Porque ela não consegue nem um elogio ou ele aceitar, porque está com raiva o tempo todo. Tem que controlar as emoções. Ah, irmão, não, o que isso tem a ver com a Bíblia? Tem tudo a ver. Mansidão. É não responder. Porque quando você responde nessa guerra, aí começa a guerra de espada, é ou não é? Você fala uma coisa, ela fala outra, ele fala outra, e vê quem ganha no final. No final, ninguém ganhou. Todo mundo está ferido, machucado, por causa da língua. Porque não sabe se controlar. Aí depois perde o relacionamento, tem um divórcio. Pastor, o que eu fiz? Mansidão. Irmão, mas eu sou assim. Deus sabe que eu sou assim. Claro que Ele sabe. Por isso que Ele quer mudar você. Quer me mudar, quer mudar-nos. Isso daqui não é para mulher ou para o homem, não. É para todo mundo ser manso. Sim ou não? Quem concorda que ser manso é para todo mundo? Porque estar em nervosismo o tempo todo não vai te ajudar. Mas tem que o quê? Às vezes o nervosismo, você sabe o que é? Às vezes é só... Tem que, às vezes, botar para fora as coisas que estão lá dentro. Talvez precisa de uma limpeza da alma, de você botar para fora o que está lá dentro. Às vezes é resolver traumas. Tem, às vezes... Irmão, às vezes... Vai, irmão, eu vou te dizer uma coisa, que tem crente que acha que psicólogo é só para gente doida. Psicólogo não é para isso, não. Psicólogo é igual você ir no clínico geral. Você tem que fazer uma revisão também nos seus pensamentos. Às vezes, os seus pensamentos estão errados. E a pessoa vai dizer, olha, muda essa atitude, isso aqui vai te prejudicar.
O nervosismo, a raiva, essa coisa de, não, eu tenho que devolver na mesma moeda, não vai dar em nada, só vai dar em divórcio, só vai dar em guerra. Aí a Bíblia diz mansidão, revestível de mansidão. Se o relacionamento tem mansidão, aí você diz, irmão Manuel, não tem como. Ele me irrita o tempo todo. E ela me irrita o tempo todo. Então assim, para acertar, para ver o que é que está irritando. Porque às vezes o que está irritando, irrita você por causa de nada. Talvez seja coisa que possa se resolver muito facilmente. Ok? E tem coisa, eu vou te avisar logo, e quem está casado e quem vai casar, tem coisa que você vai passar 50 anos com a pessoa e ele não vai mudar. Do jeito que você pegou, vai estar. Ou talvez pior. Então, ou você se ajusta e você diz, ok, isso não é tão importante, e abre mão, ou você vai estar irritado o tempo todo. Mas é o tempo todo mesmo. Então, a Bíblia diz, revestível de mansidão. Longanimidade. O que é longanimidade? É ser tardio em se irar. Não é se irar no segundo, no minuto. É bate pronto. É você o quê? Ah, irmão Manuel, mas é difícil. A Bíblia não diz que é fácil, mas com o poder do Espírito Santo você consegue. Amém? Sozinha ou sozinho, talvez você não consiga. Mas com o poder do Espírito Santo eu posso te garantir, você consegue. Você só não consegue se você decidir não estar cheio do Espírito Santo. Não, eu sou assim, Deus sabe. E vai sofrer. Vai sofrer a vida toda. Porque não segue o que a Bíblia diz. Aí depois diz, suportai-vos uns aos outros. Olha. Ixi. Dureza, né? Suportar uns aos outros. Porque ela não é, tem que suportar, irmão. E aí, Jesus disse, e depois diz assim, perdoai-vos uns aos outros. E tem um versículo na Bíblia que Jesus respondendo a uma indagação dos discípulos, os discípulos disseram assim, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? 7. Aí botou um número assim, 7 vezes, eu já sou o cara, 7. Aí Jesus disse assim, não. Seja quanto? 70 vezes? Você sabe quando isso acontece e como? Só na família. Porque você tem que perdoar a mulher e o homem quando você acorda. Acordou, levantou o olho, perdoa logo. Viu a cara assim de bolacha, perdoa de novo. Vai escovar o dente, a pessoa deixou a pasta de dente aberta no lugar errado. Perdoa de novo. E é isso mesmo. Aí foi lá e não levantou a tampa. Perdoa de novo. Aí foi tomar banho, deixou a toalha fora do lugar. Perdoa de novo. Aí foi a comida queimada. Perdoa de novo. A irmã ali está dizendo, aumenta a nossa fé. Está igual os discípulos, aumenta a nossa fé, Jesus. Mas eu estou falando alguma besteira aqui, irmão? Porque se você não perdoar, você começa já de manhã na neura da confusão, sim ou não? Quem foi que deixou? Já começa a gritaria, a brigaiada, e o negócio só vai aumentando o resto do dia todo, é ou não é? Por isso que eu estou dizendo, perdoai-vos. Jesus disse, a palavra diz aqui, isso é perdoai-vos uns aos outros. Perdoe. Mas, diga a verdade, tem que perdoar ou não tem? Tem. Por exemplo, eu perdoo toda vez, porque eu vou no banheiro toda vez e não tem toalha. Estava lá antes, alguém tirou, e eu fico lá dentro, e agora eu faço o quê?
Né? Aí tem que ficar chamando, ô, pega a toalha para mim. Porque alguém vai tomar, pega, aí tem que estender na mesma hora. Tá ali a toalha, então pega, deixa lá. Mas eu tenho que perdoar, senão eu fico brigando toda hora. É ou não é? Você já percebeu que são pequenas coisas? Sim ou não? São pequenas coisas, mas quando você vai juntando e sem perdoar, meu irmão, a pessoa separa porque não fechou a tampa do vaso sanitário, da sanita. Aí você diz, como assim ele separou porque não fechou a tampa da sanita? Não, não foi a tampa. Foi o conjunto da obra. Então, por isso, irmãos, que no casamento você... Olha, quem quer casar ainda aí? Porque tem, eu acho que gente que ainda, acho que desistiu no processo. Nayara tá assim, ó. Talvez, tá quase pensando. Olha, se você não decidir perdoar a pessoa que você vai estar junta, é melhor não casar. Fica solteiro, solteira, porque você só vai brigar com você mesmo. É ou não é? Só vai brigar com você mesmo. Porque quando duas pessoas estão juntas, com quem mais a gente briga? Com quem está junto ou quem está separado? Quem está junto. É na família. Você discute, mas você já perdoa. Mas se for juntando, eu lembro o seguinte, que quando eu encontrei Jesus de verdade, uma das coisas que Deus me falou para eu fazer foi perdoar minha esposa. Por quê? Nós dois perdoávamos só de boca, mas não interiormente. Então, imagine que quando... Quer ver? Vamos ver se você perdoou ou não. É quando tem a próxima discussão. Porque na próxima discussão você traz o lixo de novo, é porque você não jogou o lixo fora, você guardou ele ali no cantinho. E eu lembro que eu e Francine, quando discutia, ela falava, naquele dia que você estava com o sapato azul, com a camisa abóbora, ela sabia todos os detalhes dos negócios. É assim ou não é? Porque disse que tinha perdoado, mas não tinha. O lixo está lá ainda. Perdão não é isso. Perdão é pegar o lixo e jogar fora. Quando tiver uma nova discussão, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Você não traz o lixo todo. É só aquela situação, não é 300 situações. Por isso que perdoar é jogar o lixo fora. Tem uma nova discussão? Amém. Não, mas lembra. Você lembra o ano passado? Quando você não abriu a porta do carro? Aí tem coisas tão pequenas assim, você diz, meu Deus do céu, como é que consegue lembrar? Por quê? Porque não perdoou ainda. Eu vou dizer claramente isso. Você, mulher, você, homem, que não quer perdoar, tem dificuldade de perdoar, resolva isso. Porque se você entrar no relacionamento sem saber perdoar, pode ter certeza, não vai dar certo. Não tem como dar certo. A pessoa vai te irritar, não vai satisfazer seus desejos, talvez, imediatos naquele momento. E você, se você não souber perdoar, vai ter coisa que vai ser diferente do jeito que você faz. E se você não souber perdoar, vai ter muita dificuldade. E aí diz assim, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de o quê? Qual é a palavrinha linda, maravilhosa? De o quê? Amor. Amor. Que é o vínculo da perfeição. Quer ser perfeito? Ame. Quem ama, suporta. O amor é o quê? Lindo. A definição de amor. Vamos lá. 1 Coríntios. Quem lembra aí? 1 Coríntios 13. Paulo define o amor e diz assim. Capítulo 13, versículo 4. Na minha tradução é caridade, que é o amor em ação. É interessante isso. Caridade é amor em ação. Diz assim, o amor é lindo. Não, ele não fala isso não. Ele fala o amor é o quê? Sofredor. Ixi, agora que deu um troço na minha mente. Como assim? O amor é sofredor? É.
Amar é sofrer. Sim ou não? Você ama. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor. Irmãos, e lá diz, né? O amor, a caridade é sofredora, é benigna, não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece e assim por diante. Mas ele já começa dando a real. O amor é sofredor. Irmão Manuel, mas eu tenho que sofrer, sim. O casamento é bom, é lindo, é maravilhoso, mas há um sofrimento nisso. Há um sofrimento de suportar, de perdoar, de compreender. O seu eu não quer essas coisas. É ou não é? Você não quer. Então, para você estar junto, você tem que sofrer. Você tem que se adaptar, você tem que mudar os seus pensamentos. Então, o amor é sofredor. E lá diz, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então, a paz de quem? De Cristo. Então, a paz de Cristo no vossos domine o vosso corpo. Não é só o coração, não, viu? É o corpo todo. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e ainda diz assim, em toda sabedoria, ensinando-vos e demonstrando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quanto fizeste por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aí diz assim, vós mulheres estáis sujeitos a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Aí vem essa passagem. A passagem está dizendo assim, vós mulheres sejam escravas dos vossos maridos. Quem acha que é isso aí? Não é. Vós mulheres sejam a segunda linha, menor do que os seus maridos, é isso que a Bíblia está dizendo? Não. Aí depois diz assim, ó, vós, marido, amai as vossas, o quê? Mulheres, esposas, e não vos irriteis com elas. Ainda bota essa orientação, não se irrite, viu? Aí para os homens, não se irrite, viu, irmão? Não, ele ali tem cara de calminho, eu acho. Eu acho, né? Mas vamos lá. Não vos irrite. Vós filhos, aí diz assim, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Então, esse em tudo aqui tem a ver com tudo que a gente falou antes. É ou não é? Aí diz assim, vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam ânimo. Porque às vezes os pais querem fazer isso. Eu de vez em quando faço, né? Umas irritaçãozinhas com os filhos lá. Vai ser assim. Aí eles ficam bravos, né? A gente tem que aprender. Sim ou não? Tem que melhorar. Então, tudo que fala sobre relacionamento aqui tem a ver com o que foi dito antes. Revestivos de entranha de quê? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, revestindo-nos de amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Deus, para a qual foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes engrandecidos. Amém? Irmãos, quando você faz isso, se você só seguir esse texto bíblico, os nossos casamentos vão ser uma bênção. Sim ou não? Quem concorda aí que vai ser uma bênção? Porque se tiver mansidão, se tiver amor, se tiver misericórdia, se tiver benignidade, se tiver paz de Deus, você quer mais o quê? Você não precisa de mais nada, está tudo aqui. Então, em vez de estar dominando quem manda, porque é eu que mando, você que manda, o que é assim que a Bíblia diz. É assim que a Bíblia diz aqui. Toda vez que você pensar em relacionamento, pense em Colossenses 3. Você quer entrar no relacionamento? Comece por aqui. Colossenses 3. Próximo slide. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte.
Eu lembro do casamento de Maico e Sueli, né, que eu tive a honra de celebrar, e a gente fez o quê? Um cordão de 3 dobras, como a Bíblia diz. Lembra disso? E uma dobra a gente colocou em Sueli, uma dobra botou em Maico, e uma dobra a gente botou em quê? Jesus. Diga aqui, o relacionamento está entre 3. É o homem, é a mulher, Jesus no meio. Amém? Então, quem tem que governar a casa é quem? Quem é que tem? Jesus. E o homem e a mulher, que é transformado em misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, ninguém vai querer o trono. Você sabe por quê? Porque já tem alguém no trono. Já tem alguém no trono. E aí ninguém vai ser nem machista nem feminista. Vai ser de Cristo. E aí, olha, não tem como dar errado. Se seguir o que tem aqui, não tem como dar errado. Porque Cristo vai estar no centro. E a coisa vai... E quando Jesus está, como o pastor Marco falou aqui na oração, né? Quando Jesus chegava num lugar, o negócio já alterava. Então, 2 coisas vão acontecer. Se tem um relacionamento, você está precisando de alguns desses elementos, coloque. Aí você diz, não, e se ele ou ela não fizer? Não importa, decida você fazer. Você não pode decidir pelo outro, mas você pode decidir por si mesmo. Amém? Eu decidi seguir isso aqui. Cada um tem que decidir seguir o que a Bíblia fala. E quando nós decidimos, a gente vai sendo transformado e Cristo vai sendo formado em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que possamos ser cheios de misericórdia, Senhor. Que possamos ser cheios de benignidade, de paz, de amor, de mansidão, Senhor. Que possamos aprender a suportar uns aos outros. Meu Deus, se tem alguém aqui, Senhor, com muita raiva no coração, irritação, que o Senhor venha com teu bálsamo, Senhor, acalmar, mudar, transformar, Senhor. Tira toda a irritabilidade de nós, Senhor. Que possamos ser mansos como tu, Senhor, és manso. Tu chamaste nós, vem aprender de mim que eu sou manso. Tu és manso, Senhor, e humilde de coração, que eu possa ser manso com meus filhos, com minha esposa, com os meus amigos, com a igreja, em todos os meus relacionamentos. Eu posso ser manso, Senhor. Que a mansidão a paz de Deus possa estar em meu coração, plenamente, completamente. Faz isso em cada coração nessa manhã, Senhor. E se há algo que tem que ser mudado nos relacionamentos, que o Senhor os instrua, os ensine a colocar tudo o que foi dito aqui nessa manhã em prática. Que o Senhor seja o centro dos nossos relacionamentos, de cada casamento dessa igreja. E nos futuros casamentos dessa igreja, que o Senhor seja o centro. Que as pessoas sejam humildes para aprender uns com os outros e se adaptar uns aos outros. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém.